30 anos jornalismo UX. Então, estamos aqui com Luiz Arthur Ferrareto, professor e doutor, e está aqui com a gente para fazer mais uma vez o nosso especial de 30 anos de jornalismo da UX. Então, como é que você está, Ferrareto? Tudo bem? Tudo tranquilo, um prazer estar conversando com vocês aí e lembrando do tempo que eu fui professor aí em Caxias do Sul. Então, Ferrareto, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que de início a gente queria saber por que tu escolheu o jornalismo como uma profissão. Bom, assim, meu encaminhamento todo, na realidade, profissional até a metade do antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio, né, era para ser engenheiro, arquiteto ou físico. Eu fazia um curso técnico de eletricidade na cidade que eu nasci, que é Rio Grande, e aí no segundo ano do colégio eu não fui fazer jornalismo porque eu não gostava de matemática, eu não gostava de física, eu gostava de matemática, gostava de física. Minha família é meio dessa área, mãe de engenharia, meu irmão é engenheiro, meu pai trabalhava no Porto de Rio Grande. E no segundo ano da faculdade, do colégio, que funcionava dentro da faculdade, né, que era o Colégio Técnico Industrial, na época da Fundação Universidade do Rio Grande, parece que deu um estalo, assim, eu comecei a ler algumas coisas, né? Eu comecei a me dar conta do país que eu estava vivendo, ditadura militar, que alguns aí hoje fingem que não aconteceu, que foi bom, não foi bom, né? Foi um momento absurdo da história do país, de repressão. E eu me lembro que comprei um livro do Fernando Gabeira, comprei O Que É Isso, Companheiro, comprei o Crepúsculo do Macho, segundo livro dele. Num desses livros, ele, como jornalista, está entrevistando um militar, coloca o militar, os colegas dele na entrevista coletiva colocam o militar num brete, né, que é uma coisa que o jornalista faz com frequência, a função social dele, às vezes, colocar determinadas pessoas educadamente contra a parede, mesmo que elas sejam mal educadas, usem palavrões, nos xinguem, digam um monte de absurdos que agora se tornaram comuns nesse momento que a gente está vivendo. Eu achei aquilo uma coisa impactante. Eu lia jornais, assim, eu comecei a ler jornal ali por 78, 79, tinha um jornal que era a Folha da Manhã, durante muito tempo foi dirigida pelo Rui Carlos Oster, né? E esse jornal, depois eu segui lendo a Folha da Tarde, essas leituras ali de 78, 79, quando eu ainda estou no antigo primeiro grau, depois eu vou fazer eletro do CTI, que é como a gente chamava o curso, essas leituras aí, esse livro, enfim, começou a me despertar uma coisa assim, bom, quem sabe fazer jornalismo? Para fazer jornalismo na época, para mim, né, filho de pessoas de classe média baixa ou pobre, era como ser astronauta, de certa forma. Eu brinco com isso. Há alguns anos aí, quando eu fui ser homenageado com outros jornalistas pela Associação Rio Grandense de Imprensa, a medalha Alberto André, que faz referência a um dos principais nomes da ARI ao longo do tempo. Eu me lembro que quando fui falar, outra pessoa que estava sendo homenageada era o Rui, eu fiz referência exatamente a isso. Para mim, era como se fosse ser astronauta lá em Rio Grande. E aí eu decidi, no segundo ano do colégio, aí não tinha o que fazer, eu tinha que terminar o curso técnico, terminei o mais rápido possível, então eu estudei feito um condenado para terminar cedo as disciplinas do curso, né, porque a gente tinha a possibilidade de passar antes da sexta nota, eram 6 notas. Eu passei em todas as disciplinas do curso na quinta nota para ter o tempo ali de outubro, novembro, uma parte de outubro, novembro, dezembro, para estudar para o vestibular. Não tinha outra alternativa, eu tinha que passar na URGS, tinha que ser universidade pública, eu não ia ter dinheiro para ficar em Porto Alegre e para fazer um curso particular, não tinha essa possibilidade. Passei na URGS e fui fazer jornalismo. Mas eu não sabia muito bem o que era o curso, para dizer a verdade. Não sabia que fazia parte da área de comunicação, que tinha alguma relação com publicidade,
que tinha curso de relações públicas, enfim, tá? Mas foi por causa disso, né, que eu virei jornalista. E, Ferrareto, de onde surgiu o amor pelo rádio? Olha, isso é uma outra coisa gozada, na realidade, sabe? Porque tudo que eu queria fazer... Hoje eu ensino as pessoas a falar em rádio. Então é uma coisa curiosa isso, né? Eu fiz isso aí na UX, nesse estúdio que vocês estão. É curioso porque tudo que eu não queria fazer, na verdade, era, primeiro, aparecer na televisão e, segundo, falar ao microfone. Eu achava a minha voz muito esquisita. Eu não sabia, ninguém tinha me dito isso, que eu digo para os meus alunos o tempo todo. Olha, quem é que já gravou rádio? Ou quem é que já gravou áudio? Hoje todo mundo gravou áudio para o WhatsApp. Mas sempre assim, a primeira vez que a pessoa ouve a voz gravada, estranha, né? Porque a vida toda a gente ouviu a voz da gente do jeito que ela não é escutada pelos outros. Porque ela passa por dentro da cabeça, rebate no ambiente para chegar nos ouvidos da gente. Ela sai daqui para chegar nos ouvidos, né? Sai da boca para chegar nos ouvidos, rebate no ambiente e ela chega para nós diferente do que é escutada pelos outros, diferente do que é gravado, né? Então isso também me causava estranheza. Na realidade, eu acho que eu só comecei a me acostumar um pouco com falar mesmo em público, depois de ter trabalhado em rádio, ter apresentado até programa de rádio, de certa forma, ter feito reportagem, enfim, quando eu comecei a dar aula. E aí o repórter vai lá, fala 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto, né? O professor tem que falar uma manhã inteira, né? Então comecei a me soltar um pouco mais dando aula até, né? Eu tinha aquele medo do microfone. Então, primeiro, essa pergunta, né? Como é que eu fui parar em rádio, né? Fui parar em rádio por necessidade, né? Eu queria trabalhar com jornal, né? Mas as oportunidades surgiram, essa foi tudo ao contrário. A oportunidade que surgiu foi fazer estágio, né? Estágio eu fiz algumas publicações, fiz em rádio, na rádio da universidade, na URGS. E aí o primeiro emprego que me aparece, carteira assinada, eu vou trabalhar em televisão. Mas é cozinha, não é? Ficar na frente do vídeo. Mas em 2 toques eu tive que ir para a frente do vídeo, né? Fiz reportagem. Não tinha nem conhecimento direito, porque a formação era algo deficiente, era muito distanciada da realidade. Voltando à ditadura militar, universidade pública, investimento no curso de comunicação era um dos menores possíveis, porque tudo que ditador quer, tudo que ele não quer, né, é ter jornalista, né? É ter gente narrando o que eles estão fazendo de errado, né? Isso faz parte de qualquer comportamento autoritário, né? Tudo que eles querem é gente calada, gente servil, gente andando no mesmo passo deles, ou que eles acham correto. Isso faz parte, não estou generalizando todos os militares, tem muito militar aí que é importante para a história do Brasil por ter ajudado a manter a democracia, né? Mas a gente teve, quando a gente tem o Marechal Teixeira Lott, que foi um democrata, um Machado Lopes aqui em Porto Alegre, que ajudou a manter a constitucionalidade do movimento da legalidade, a gente tem outros aí que simpatizavam com o nazismo nos anos 30 e 40 e simpatizam com as coisas mais absurdas que possam existir no século XXI. Né? Então, troço complicado. Enfim, então, o investimento lá na área de comunicação da URGS era ridículo. Né? Então, a gente não tinha equipamento, a gente chegava, às vezes, com alguns conhecimentos meio anos 50 nos anos 80. Né? Então, eu não sabia nem direito o que era fazer televisão. Fiquei um período. E aí, depois, a oportunidade que me aparece é fazer um teste para as eleições, para fazer freelancer, né, nas eleições pela Rádio Gaúcha, em 86. Né? Eu vou fazer o freelancer, passei no freelancer, e aí acontecem umas casualidades, digamos assim. No último dia do freela, né, já estou sentindo, voltei a ficar desempregado, eu não estava formado ainda, me formei em dezembro, a gente está em novembro de 86. Eu achei estranho, né? Começaram a dispensar as outras pessoas e me passar
de uma zona eleitoral para outra. Na época, o voto era contado, né? Como alguns querem aí voltar no tempo, imagina, 1986, os caras querem voltar ao passado, mas enfim. Então, o voto era contado, então tinha zona eleitoral que demorava 7, 8 dias para fazer a apuração. E eu fui passando, terminava uma, liberavam o repórter da Gaúcha para ele voltar, o repórter contratado, né? Para ele voltar às suas atividades normais, e lá ia o Ferrareto lá, ficar o dia inteiro esperando que desse os resultados. Eu me lembro nesses dias aí, que é cruzado, por exemplo, teve um dia que o último dia que eu fiquei nessa função aí, tinha um outro cara em início de carreira que estava pela Guaíba, a gente passou o dia inteiro batendo papo, entramos umas 2, 3 vezes. Era o Luiz Carlos Reck, tá? Que hoje está na Rádio Granal. E no dia seguinte, me chamam lá e dizem, olha, tu vais fazer um teste. A gente quer fazer um teste contigo. Eu vou fazer o teste. Eu dou sorte, porque na época não existia a expressão carreata. Aumentaram os preços dos combustíveis, a história se repete. Os motoristas de táxi resolveram parar, saíram do Porto Alegre fazendo o que depois a gente chamaria de carreata, né? E só tinha um repórter, que era eu. Por acaso estava ali. E aí eu comecei a escrever o que estava acontecendo. Então, né? Eu me lembro que entrei no meio da sala de redação sem entender direito o que significava entrar no meio da sala de redação. Estava entrando no programa de maior audiência do Rádio Jornalismo do Rio Grande do Sul, naquele momento. Né? Aí voltei para a rádio, perguntei pro meu quase chefe naquele momento. E aí? E aí o cara me diz assim, olha, eu acho que tu foi contratado, né? Volta aqui domingo às 8 horas da manhã. Para chegar na Rádio Gaúcha, 8 horas da manhã, porque eu morava no interior de Canoas, era uma mão de obra. Eram 2 horas. E aí eu comecei a trabalhar na Gaúcha, acabei sendo contratado nisso aí. Comecei a trabalhar na Gaúcha. Dentro da Rádio Gaúcha, tinha um sujeito, um dos grandes percussionistas brasileiros, que era o responsável pela discoteca, Fernando Duó. E o Fernando, eu ficava conversando com ele, aí tinha umas gravações ali, umas coisas, eu sempre gostei de gravações antigas e tal. E eu olhava aquele negócio, mas isso aqui é legal, me copia isso pra mim, Fernando. Aí ele copiava algumas coisas lá pra mim, que depois eu fui usar em aula e tal. Onde eu tô aqui conversando com vocês, tem um L aqui na minha volta, que são fitas cassetes. Algumas dessas gravações do Fernando estão aqui, elas estão aqui na minha frente, do meu lado, não aparecem. Para quem estiver vendo, não aparece no vídeo. Então, começou com isso aí, comecei a gostar, eu já tinha uma certa predileção, gostava um pouco sobre a questão da história, mas eu nunca fui apaixonado. Tinha colegas meus, os caras... Depois eu vi alunos meus, os caras caminhando pelo corredor, narrando jogo de futebol fictício. Eu ia trabalhar no que pintasse. Depois tem uma outra curiosidade também a respeito disso. Além do rádio e da televisão, tinha uma outra área que eu também jamais quis trabalhar, né? Eu achava que não era bem jornalismo. Hoje eu sou uma das pessoas que defende o jornalismo, que é a assessoria de imprensa. Eu fui escrever um livro sobre assessoria de imprensa com a minha namorada na época, que é a minha companheira desde então, a Elisa Costa, que trabalhava com isso. Então, sempre quando me perguntam assim, olha, a gente deve se dedicar a alguma área, só a história da tua vida não vai ser muito aquela que tu está querendo construir. Pode ser que tu planejas, mas as coisas mudam. E a gente tem que jogar conforme aquilo que está sendo colocado na frente. Ferrareto, falando sobre essa mudança de tu sair do mercado, né? Sair da ideia de redação, sair da rádio, e depois tu foi pro mundo acadêmico, né? Virou professor, virou pesquisador, um dos mais importantes da área do rádio. Como é que foi para te fazer essa mudança? Olha, também foi por uma questão assim, não vou aqui fingir que foi assim, um idealismo. Foi necessidade também, eu ganhava mal na RBS, deixando bem claro isso. Eu lembro de abrir uma conta nas lojas Renner e dar o meu
deu um contra-cheque para a menina do crediário e ela me disse assim, mas tu ganha só isso? Né? E eu ganhava o que todos os repórteres da Gaúcha ganhavam na época. Né? E aquilo, vou dizer que eu queria mais do que isso na vida. Eu comecei uma das oportunidades que me apareceu, né? Uma foi trabalhar, ter uma empresa de assessoria. Né? Mas para isso precisava ter dinheiro, não tinha. Eu cheguei a montar uma empresa de assessoria com a Elisa, que é me acompanhando. E aí apareceu a possibilidade de participar de uma seleção como professor. Eu tentei uma, não consegui. Tentei outra, na época não precisava ter mestrado, doutorado, essas coisas. E aí eu consegui ser selecionado para dar aula na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E tinha uma coisa assim que, não sei se me incomodava, entende? Eu achava... Meus professores, não era culpa dos professores, era culpa do contexto. Né? Eu, por exemplo, eu aprendi rádio com alguns professores que me ajudaram um monte, né? Alguns até foram meus colegas depois, e colegas como professores. Mas o que me salvou mesmo para trabalhar na Gaúcha foi um livro, Manual de Radiojornalismo da Jovem Pan, da Maria Elisa Porchat. Então eu fiquei sempre com essa coisa, assim, de que a gente tinha a necessidade de produzir conteúdo que permitisse que as pessoas, lendo esse conteúdo, elas aprendessem a fazer. Não bastava apenas teorizar em cima daquilo ali ou fazer a crítica. Né? Antes de fazer a crítica, tem que saber fazer. Então eu acabei indo nessa linha aí para... Na época tinha onda de manual de redação, manual da Folha, manual do Estadão, manual do Globo. E a Elisa e eu publicamos o Técnicas de Redação Radiofônica. Depois a gente, conversando com o nosso editor, que era o Darcy Lusato, da Staga, uma pessoa que a gente deve muito, porque acreditou. Poxa vida, eu tinha... Isso aí é 91, eu tinha 25 anos. E a Elisa tinha 23. Eu estava dando aula. Eu trabalho desde os 17 anos. E a gente vai publica um livro e gostei desse negócio, não sei o quê. Então, olha, tem uma área aí que não tem quase nada ensinando a fazer. Qual é? Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, dentro da assessoria de comunicação. Por que você não faz alguma coisa? Se eu dava uma cadeira, na época, de assessoria na universidade. E aí, em cima do que a gente tinha criado ali, de alguns conceitos para poder ensinar, em cima da pouca bibliografia, porque nada, modo de dizer, tinha algumas coisas já, tinha alguns livros até importantes. E aí a gente fez o Assessoria de Imprensa, Teoria e Prática, que foi o livro, acho que mais edições teve. E eu segui nessa linha. Eu cheguei a voltar para o mercado, porque chamo de mercado, né? Eu acho gozado. Parece que a gente, na universidade, não é mercado. Não está trabalhando, ganhando dinheiro e tentando sobreviver. Mas cheguei a voltar, trabalhei um ano e meio, um pouco mais na Bandeirantes. Aí o meu setor, na realidade, eu era gerente de jornalismo, meu setor fez assim, explodiu, né? Fomos um monte para a rua, né? Óbvio que se demite um monte de gente, eu caí também junto, né? E aí eu já tinha sentido que ia quebrar, né? E eu já estava dando aula na UBRA, eu fiquei 13 anos na UBRA como professor. A última fase na UBRA foi muito ruim para mim, esses percalços da vida, para te levantar quando tu cai tem pouca gente, para dar uma rasteira tem muita, né? E a universidade já estava... Eu comecei a ficar caro para a universidade porque eu tinha doutorado já. Eu era um professor mais caro do que o que não tinha, o que tinha mestrado. E nisso aí reduziram minha carga horária a um nível que eu achei absurdo. O tratamento também não gostei muito do processo. Bom, tem que buscar outras alternativas, né? Eu tinha uma colega de faculdade que tinha trabalhado um tempo na URGS. Hoje é minha colega na URGS, onde ela estudou comigo. Ela é minha colega como professora, que é a Cida Golim, tinha dado aula na URGS. E ela falava muito bem na URGS. Aí um dia eu liguei para a URGS.
aqui é fulano. Eu falei com a Marliva, que era a responsável. Ela me tratou super bem, marcou o horário. Né? Aí quando eu cheguei na UX, eu me dei conta que tinha uma outra pessoa que eu já conhecia, que acho que era o chefe de departamento na época, que era o Jacó Hoffman. Eu conhecia o Jacó de dar palestra para as emissoras dos Capuchinhos. E uma vez ele tentou me contratar, para trabalhar em Caxias, quando estava sendo formada a Rede Sul. Né? Aí eles conversaram comigo, foram muito honestos comigo, disse, olha, não temos como te trazer com toda a carga, com 40 horas, enfim. Mas aos poucos vai chegar nisso. E assim, eu acho que em um semestre eu tinha saído da Ubra, que era o meu objetivo, e estava dando aula em Caxias. Depois apareceu o concurso na URGS. Minha esposa continuou morando em Porto Alegre todo esse período que eu dei aula em Caxias. E aí, até em função disso, eu fui fazer o concurso na URGS aqui. Mas eu pulei até algumas instituições que eu trabalhei, mas eu tenho uma lembrança da UX, desse processo de ser professor, muito positiva. Né? É curioso, porque outra universidade que eu tenho uma lembrança extremamente positiva, eu dei aula só um semestre. Foi logo quando eu fico um semestre dando aula na UBRA, e no semestre seguinte, quando eu saí da Band, né? No semestre seguinte eu dei aula na Universidade de Santa Cruz do Sul. E eu tenho uma lembrança da Unisc muito boa. Na Unisc eu fui um dos professores homenageados da primeira turma, tenho contato com as pessoas até hoje, mais ou menos a relação que eu tenho em relação a ex-alunos também, de todas as universidades. Mas eu não sei se é em função de ser um cara do interior também. Eu tenho assim, fiquei com uma coisa, eu me sentia muito parecido com algumas pessoas para quem eu estava dando aula. Uma relação diferente de estar em Porto Alegre, onde eu cheguei como imigrante. Acho que é essa. Não sei nem se eu respondi a tua pergunta, no final das contas. Respondeu. E em 2019, tu já tinha saído da UX como professor, mas tu voltou para dar uma palestra aqui, né? Logo antes da pandemia. E eu lembro que tu falou sobre os desafios do rádio atualmente, as diferenças dos desafios do rádio hoje em dia para antigamente. Tu até chegou a citar o Big Boy, né? Que era um astro dos anos 60? Dos anos 60 para os anos 70. Anos 60 para os anos 70. E depois da pandemia, acredito que esses desafios tenham mudado. Como é que tu vê a diferença dos desafios do rádio para agora, para daquela época? Olha, assim, outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, eu coordeno um grupo de pesquisa, né, na URGS, né, que hoje que é o Núcleo de Estudos de Rádio, que tem, fora os meus alunos de pós-graduação, tem professores de outros estados, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Maranhão, Ceará. A gente estava conversando, frequência, a gente troca ideias a respeito disso. Assim, eu acho que hoje não é só por causa da pandemia. Antes da pandemia, o problema já existia. O que acontece? Quem economiza dinheiro e se planeja, qualquer pessoa, quando foi enfrentar a pandemia, estava melhor preparado do que quem é bagunçado, desorganizado e não tem nenhuma reserva. Ter ou não ter uma reserva pode ser porque não teve condições de ter aquela reserva ou não soube construir aquela reserva. Fazendo a comparação, porque ninguém tem culpa de ser pobre, ninguém tem culpa de ser... São as situações que a gente... Fazendo a comparação com o cidadão comum. O rádio, teve muito empresário aí que achou que a crise que ele estava vivendo era causada pelo governo A ou pelo governo B. Isso nos anos 2000, 2010. Muitas vezes não se deu conta que a crise que ele estava vivendo era causada por ele mesmo, porque ele não estava sendo um bom gestor e, ao mesmo tempo, está mudando tudo. Mudou o modelo de negócio, mudou o contexto em que o rádio funciona. Né? Eu até, há algum tempo, está até em livro que eu publiquei,
quer dizer, que a editora publicou, eu escrevi, eu considerava, por exemplo, podcast uma forma de rádio. Hoje, eu acho, estou trabalhando hoje de manhã, nesse dia que a gente está gravando aqui, eu estava orientando um aluno meu que a gente está trabalhando no sentido de produzir pesquisa, fazer pesquisa, para dizer que o podcast é uma instituição social separada do rádio. Por que é separado do rádio? Porque o consumo fez com que fosse, tornou o podcast separado. Agora, não dá para entender por que, com toda a base que existe para a produção de áudio nas emissoras de rádio, os principais podcasters brasileiros não estão dentro das emissoras de rádio. São produtores independentes, pessoal de televisão, pessoal de jornal. Tá? Algumas pessoas com passagem pelo rádio, mas são pessoas de fora do rádio. Então isso aí já demonstra que tem um problema sério na forma como o rádio foi sendo visto por quem comanda o rádio. E nessas conversas que a gente tem, outro dia me ocorreu dizer isso, eu acho que é real, que o rádio é um meio forte. Os índices, toda hora sai alguma coisa, o pessoal confia, não sei o quê. As emissoras, que são os veículos, né, algumas estão muito fracas. E quem trabalha em rádio é mais frágil ainda porque ganha mal. E o empresariado brasileiro, aí não é só o empresário de rádio, é o empresário como um todo, né? Poxa, a gente pega centros grandes do interior do estado, Caxias no sul, né? O empresário da cidade, às vezes, prefere investir num veículo de Porto Alegre do que no veículo da cidade. Isso é um equívoco monumental, veículo de comunicação. Isso é um erro, porque a rádio que é feita em Caxias tem o DNA da cidade, sente a cidade, está próximo das pessoas. Então tem um problema no contexto empresarial, que é um pouco diferente de alguns países desenvolvidos. Tem um problema dentro da cabeça do sujeito que faz rádio, do sujeito que faz comunicação, que é dono de empresa no Brasil. Né? Eu estou generalizando aqui, claro que tem exceções. Tem pessoas que não pagam mais porque não têm condições de pagar. Mas tem um problema que, por exemplo, no Brasil, tem sentido ficar pensando em metaverso dentro de uma emissora de rádio quando ela não tem programação de qualidade para oferecer para o seu ouvinte. Tem sentido pegar uma outorga pública. Uma outorga pública, uma rádio é diferente de um jornal. Um jornal é um negócio, ali o cara montou, ele tem que ter ética e tem que ter técnica do jornalismo, é óbvio. Mas o rádio é mais complicado. É mais complicado porque chega o Estado brasileiro, não o governo que é passageiro, mas chega o Estado brasileiro, deveria ser uma coisa continuada, e em nome da sociedade diz, olha só, essa empresa aqui pode usufruir de um bem público, que são as ondas eletromagnéticas, para usar esse bem público para transmitir conteúdo. Então, para aí. Todo rádio, sendo comercial ou não, ele tem um caráter público. Aí tem sentido o sujeito ter uma emissora que nominalmente se posiciona como jornalismo, faz propaganda de governo, faz discurso de ódio. Tem sentido, em março de 2022 ou em março de 2021, ficar defendendo cloroquina ao microfone, que é uma coisa mentirosa e cientificamente equivocada, teria sentido em março de 2020, quando a pandemia começou. Agora ficar nesse discursinho, né, para agradar político, isso aí contra a outorga. Se nós fôssemos um país sério, esse cara tinha que perder a outorga. Porque se um dono de uma empresa de ônibus presta um serviço ruim, ele tem que perder a outorga. E é uma outorga pública. A mesma coisa deveria acontecer para quem usa politicamente, para quem faz discurso de ódio, para quem faz discurso racista, discurso preconceituoso em relação à parcela da população LGBTQIA+, discurso capacitista. Quem não ouve os dois lados,
Quem não chega e diz, olha, sobre tal assunto, eu como jornalista, não posso tratar um conflito de interesse. Mas não, é o conflito de interesse que se encobre, é aquela história do prestidigitador, né, do mágico. Né? O cara chama atenção para uma mão, a liberdade de expressão, a minha opinião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele chama atenção com uma mão, enquanto ele faz o truque com a outra. Não é liberdade de expressão. Ele está fingindo que a opinião dele é fato. E opinião é opinião, não é fato. Opinião é uma visão sobre o mundo. Tem que mostrar as outras visões. E é claro que a gente tem que ter, nesse processo, muito cuidado. Né? A pandemia mostrou para a gente o cuidado que nós temos. É diferente hoje do que era há algum tempo. Há algum tempo eu diria para vocês, olha, eu tenho uma informação a respeito de saúde, vacina, eu tenho que mandar essa informação como assessor de imprensa para todos os veículos. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Porque se eu mandar para um veículo que é mentiroso, que é produtor de fake news, que finge fazer jornalismo profissional e na realidade ele faz propaganda, eu posso estar dando munição para a construção de mentiras, de desinformação. Se eu pego e aceito numa mesa de debate um lado de um fato, claro que isso aí também é perigoso, tudo isso que eu estou falando, você dá um poder monumental para o produtor de conteúdo profissional, para o jornalista. Mas se eu aceito como lícito todas as partes, mesmo que uma dessas partes seja ilícita, tem algum problema. Um exemplo simples, né? Eu posso discutir criminalidade tendo um representante do PCC, ou do Comando Vermelho? Eu posso discutir o genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, convidando um representante do Partido Nazista? Óbvio que não. Óbvio que não. Nós estamos num mundo civilizado, ou deveríamos estar, né? Claro que é uma desconstrução baseada na mentira, que parte de vários setores da política, não é só da ultradireita. Não é só da ultradireita, e é processo. E processo se constrói lentamente, com acelerações, e precisa ser desconstruído. Para desconstruir, talvez demore muito mais tempo. Então, assim, nesse momento, eu vejo um cenário muito complicado para quem quer fazer jornalismo profissional, porque nós temos a esquerda e a direita extremado propaganda. Eu vou sair do rádio, falar dois exemplos, o Antagonista e o The Intercept. Produzem, às vezes, notícias que são importantes. Eu posso confiar totalmente? Até agora, o fundador do The Intercept saiu em função do não poder fazer jornalismo em algumas situações. E ele está correto. Quando tu começa a colocar, a falar para a torcida, tem um cara que joga para a torcida e tem um cara que joga para o time. O jornalista tem que jogar para o time. E quando a gente fala de rádio, fala do futuro do rádio, hoje, do rádio jornalismo, a gente está falando do futuro da democracia. Ela precisa ser reconstruída. E quem ajudou, em alguns casos, a destruir a democracia no Brasil foram irresponsáveis, mal intencionados, em todas as áreas, incluindo emissoras de rádio. E isso é muito perigoso. Nessa reconstrução que a gente tem que fazer, a gente tem que ir pelo lado do jornalismo profissional. Não existe jornalismo de centro, de direita, de esquerda. Existem jornalistas de centro, de esquerda, de direita. Existem empresários de centro, de esquerda, de direita. Como é que a gente policia isso? A gente vai fazer censura? Não. Policia pela técnica e diz, olha, para fazer jornalismo se faz assim, assim, assim. Policia pelo código de ética da profissão, faz assim, assim, assim. Deveria policiar por códigos de autorregulamentação das próprias empresas. Esses códigos, quando existem, estão totalmente ultrapassados. O código de ética dos jornalistas eu acho que está correto. Está bem atualizado. Fala em direitos humanos, que é uma coisa que virou, uma expressão que virou, parece palavrão para alguns. As pessoas têm medo dos direitos humanos. Que direitos que eles buscam, os direitos inumanos? Não sei.
Então, assim, para a gente falar no futuro do rádio, tá? No futuro do radiojornalismo mais especificamente, a gente tem que falar no futuro da democracia. E essa precisa ser reconstruída. E o rádio precisa estar a favor da reconstrução da democracia, e não contra. Porque aí a gente vai definir o que está sendo feito. Só deixando claro, quando eu falo propaganda, eu estou falando de propaganda ideológica, da parte política. Publicidade é outra coisa. O cara que se dedica à propaganda, ele não está fazendo jornalismo, é óbvio. Tu trouxe aqui alguns problemas em relação ao como o jornalista ele se porta, e tu acha que isso tem alguma relação com a revogação do diploma do jornalismo? Bom, eu acho que aí é um assunto polêmico. Tá? Primeiro, sinceramente, para o grande público, o fim do diploma não fez efeito. A maioria das empresas, né, continuou contratando jornalistas, né? E a gente também criou, com o fim do diploma, uma desculpa. Né? Porque naquele momento em que o diploma passou a não ter validade, é de se pensar assim, mas as pessoas nem notaram isso. Então algum problema tem. A gente tem problemas. Se a gente tem problemas na administração das empresas, se a gente tem problemas entre os profissionais, a gente tem problemas também na formação. E essa formação, infelizmente, ela não é só da universidade. Na reconstrução do país pós-ditadura militar, a gente não conseguiu recuperar aquilo que tinha sido feito de ruim, né? Então conseguiu equilibrar isso que foi feito de ruim na área de ensino. E ultimamente só piora. Os negócios de escola militar, e essas mudanças que fizeram no ensino médio, só piorou. Mas também pioraram também as condições, a ideia de que tu não precisa avaliar. Porque tem essa ideia também. Se um lado pensa de um jeito, outro lado pensa do outro. Não. Tem que ter uma política de ensino continuada que passe de um governo para o outro. E não que mude a cada 4 anos, ou piore do jeito que tem sido. Bom, então, assim, de um lado tem o que veio antes do curso, do outro lado tem o curso em si, e do meu ponto de vista, assim, mais do que pensar se o diploma provocou isso ou não, né, eu me pergunto assim, se a gente não está misturando tudo. Teoria. Eu ouço, há anos eu ouço isso. Olha, eu não posso chegar e dar aula de teoria da comunicação no primeiro semestre para o aluno, porque ele é muito jovem. Pelo amor de Deus. Né? Como assim é muito jovem? É muito jovem porque ele é da classe burguesa e chegou na faculdade. Porque tem gente de 14, 15 anos aí que é pai. Que está pegando o ônibus às 5 horas da manhã, 1 hora de ônibus para chegar num trabalho onde ganha uma miséria para sustentar a família. Então, para aí, vamos colocar as coisas. Eu acho que o ensino tem que ser com uma base teórica muito forte, com muita exigência. Tá? Tem que ter a parte técnica e tem que ter a análise crítica. O que eu vejo é um excesso de análise crítica, uma base técnica fluida e, em alguns casos, um fingimento de que a gente trabalha a teoria. Porque é inadmissível que eu chegue no final de um curso e um aluno universitário de jornalismo não saiba fazer um vídeo ou um título. É inadmissível que um aluno universitário ele não saiba quem foi Adorno ou Horkheimer no final do curso e o que eles pensavam. São coisas que a gente tem que pesar. Quantos alunos, efetivamente, a gente joga no mercado sem um conhecimento formal? Aí tem às vezes tem aquelas ideias assim, eu não estou formando profissional, estou formando cidadão. Não, peraí, eu não tenho condições de formar cidadão, me desculpe. Quem forma cidadão é a sociedade como um todo. Então, assim, eu faço parte da formação daquele cara como cidadão. Daquele cara, daquela cara. Então, assim, eu não vejo
Eu acho que o problema é maior do que simplesmente tirar o carimbo do diploma, tirar a obrigatoriedade do diploma. Eu me preocupo muito mais com o que significa esse diploma. Tá? E no Brasil a gente tem um problema que é um problema social, não é da Universidade A, da Universidade B, do professor A, do professor B. Na sociedade brasileira tem uma ideia de que o diploma resolve qualquer coisa. Assim, a pessoa está fazendo a faculdade não é pelo conhecimento, é pelo diploma. Tá? Na graduação isso até não aparece muito, mas eu acho que aparece muito na pós-graduação. O fulano é doutor e tal coisa. Tá, mas vamos ver qual é a tese que foi escrita pelo doutor. Vamos ver quem orientou. Vamos ver quem avaliou. Qual é a nota que ele tirou. Se essa nota é real. Qual é a avaliação que se faz do ensino brasileiro? Tá. Fazer esses exames aí, na realidade, para mim, foi o grande erro do ensino brasileiro, foi suspender o que tinha sido construído durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em termos, bom, os petistas vão me matar agora, mas fazer o quê? Eu não sou PSDB, tá? Ainda mais porque aquele era um e esse de hoje era outro. Mas assim, durante um breve período, teve avaliação que eu cheguei a ser avaliador do MEC, que iam duplas de professores visitar as universidades e avaliar corpo docente, avaliar estrutura física, currículo, ver os relatórios que tinham sido feitos, verificar se os softwares eram piratas ou não, conversar com os estudantes, conversar com os professores. Aí tu estava fazendo a avaliação, daqui a pouco vinha um cara meio de lado, que te puxava do braço. Professor, olha só, eu sou do DA. Isso que estão lhe mostrando aí não é verdade. Você já tinha visto que não era verdade. E outras vezes, as escolas se preparavam com aquilo ali e gestores inteligentes chegavam e diziam, olha, tem que saber qual que o governo está pedindo, o que os avaliadores estão pedindo. E corriam atrás para fazer a transformação que precisa ser feita no ensino. Não dá para a gente considerar que melhorou o curso vendo que a nota média dos alunos, vale para todos os alunos, a nota média dos alunos era, sei lá, de 0 a 10, era 4 e passou a ser 4,2. Melhorou. E os outros 6, cara? Uma coisa que eu sempre me preocupei com o professor, vários, vamos dizer, até cartesiano, alguma coisa do gênero. Que assim, o que significa quando eu te dou 7? Para mim, significa que 70% do conhecimento foi atingido num nível razoável. O problema são os outros 30%. Uma vez eu li um artigo, por isso que eu tenho isso na cabeça, que foi na Folha de São Paulo, quando eu era estudante, que alguém discutia a forma de avaliação dos cursos de medicina. Porque assim, se o cara tira 6 no curso de medicina e passa ou 7, são as médias normalmente, quantas pessoas morrem em função dos outros 3 ou 4 pontos que ele não atingiu? Então, eu sempre me preocupei com isso. Olha, uma avaliação eu tenho que fazer de forma a ter uma coisa que eu aprendi quando estava começando. Então, tem que ter questões mais simples, questões mais elaboradas, questões medianas. Tem que ter vários níveis de dificuldade. E tu tem que ter uma ideia de avaliação. Eu lembro também de um artigo que eu li na revista Imprensa, de uma profissional de mercado que tinha sido convidada para participar de avaliação de trabalho de conclusão. E ela estava chocada porque as pessoas consideravam a nota 8 como baixa. Uma sociedade que considera 8 baixa, tá? Começa a te perguntar quanto vale o 10. Porque o 10 já não está valendo mais nada, porque todo mundo está tirando 10. Bom, espero que um dia a gente chegue nisso, mas não chegamos ainda. Então, o que eu vejo assim, de desqualificação de mercado não é uma culpa só dos empresários, não é só dos professores, que de certa forma se tem agora, dos administradores do ensino, né? Tem vários fatores. Um dos fatores também é o público, né? O público não está educado para a mídia. O público, ele ouve um programa de rádio, e aí tem a figura do âncora, que é uma coisa que me preocupa muito. E o âncora, ele dá opinião, ele dá informação, ele dá dados para que o público interprete, e o público não sabe a diferença entre opinião e fato, muitas vezes, porque tem uma formação muito ruim, né?
Se a gente for olhar os dados que existem sobre analfabetismo funcional no Brasil, 4% das pessoas, não é 4% da população, 4% das pessoas que terminam, isso é dado no final da década passada, que terminam a universidade, não sabem ler direito, não entendem um enunciado simples. Quando a gente vive num país em que isso acontece, a coisa fica complicada, tem alguma coisa errada. Então eu te diria assim, eu acho que a obrigatoriedade do diploma é um fator importante, mas eu quero saber o que esse diploma vale. Entende? Esse diploma tem que valer alguma coisa, ele tem que valer conhecimento. E com a quantidade de cursos que surgiram no Brasil e que depois começaram a fechar rapidamente, né? Sem controle, qual é a qualidade que eu posso esperar desses diplomas? E Ferrareto, a gente infelizmente tá com o tempo bem apertado, mas vamos mudar completamente de assunto. E conta pra gente qual que é o momento mais gratificante que o jornalismo ele já te proporcionou. Olha, a minha profissão, na realidade, eu acho que eu tenho 2 momentos que são os mais gratificantes. Teve prêmio, teve situações junto com colegas, situações junto com alunos, participar de festival de vídeo, evento em que teu trabalho está sendo avaliado junto com o trabalho dos alunos, enfim. Quando estava na UX, aí, um trabalho de aluno meu ganhou, de um grupo de alunos, né? Ganhou um Spocon, que é o principal festival de produção universitária do país, né? Mas aí é um trabalho dos alunos, comigo, com o Marcel Bocchese, o Miguel, que estavam na parte técnica também na época, ali, de todos, né? Mas eu acho que os 2 momentos mais significativos da minha vida profissional são, em 2018, receber a medalha Alberto André, da ARI, da Associação Jornalistas de Imprensa, dizendo que eu tive alguma contribuição ao jornalismo, à defesa do jornalismo no Rio Grande do Sul, né? E no ano passado receber o prêmio de maturidade acadêmica, o prêmio Luiz Beltrão de maturidade acadêmica, né? Da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Os 2 têm certo nível de voto nisso aí, né? De indicação dos pares, dos colegas. Para o cara que achava que era impossível ser jornalista porque era alguma coisa como ser astronauta, né? Receber um prêmio como o da Intercom, dizendo que a gente é um dos principais pesquisadores do país, e receber o prêmio na sede da ARI, tá? E ver que eu estou recebendo junto com o mesmo prêmio que o professor Rui Carlos Oster, para citar apenas um dos colegas lá de Itaú, né? Para mim é muito significativo. Inclusive, para falar aqui, fica difícil, né? Até me emociona um pouco, porque a gente pensa assim, nas coisas todas da vida da gente, as pessoas da família da gente que não viram essas coisas e que apostaram. Meu pai, particularmente, apostava muito nisso, não viu nada disso aí, ele faleceu quando eu tinha 17 anos. Minha mãe queria estudar, queria ser professora e nunca pôde ser, em função da situação de famílias muito pobres, né? De imigrantes italianos pobres, os 2. Enfim, eu acho que são esses os 2 momentos mais significativos da minha vida profissional. Então, eu acho que tem um outro momento também. Tem outro momento. Tá? Que é o momento que eu estou na sala de aula e eu vejo que brilha o olhinho de algumas pessoas em relação às possibilidades que tem daquilo que eu estou falando para a vida delas, em termos de carreira, de profissão, que o cara descobre, ou a cara descobre que existe um troço chamado rádio, que pode ser importante para os outros, pode ser importante para essa pessoa. Então, Ferrareto, muito obrigado por ter aceito nossa entrevista e por ter participado aqui do especial de 30 anos do jornalismo da UX. Gente, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, tá? E fico à disposição aí sempre que quiserem. Eu tenho um carinho muito grande pela UX, pelas pessoas com quem eu tive contato. Esse prédio que vocês estão aí me traz excelentes lembranças, né?
dos dias que eu ficava em Caxias, das pessoas com quem eu convivia. Desde o pessoal que me recebia na entrada, pessoal de secretaria, parte informática, áudio, laboratório, cinegrafista, até os que eram meus colegas, que eu tenho muita saudade deles. A vida nos afasta, às vezes, por questões físicas, geográficas e tudo mais, mas pode ter certeza que eu sigo com muito carinho em relação em especial, assim, a Marlito, ao Jacó, que foram pessoas que me deram a oportunidade de me reconstruir na UX, me projetar também, e colegas que hoje eu vejo aí estarem dentro da UX, ensinando, ajudando no processo de ensino, tipo Marcel ou Miguel, que eram grandes parceiros que eu tive nesse tempo da UX. Acho que é isso. Um abraço para todas e todos vocês. Um abraço.